E aí pessoal, tudo bem? Márcio Antunes, professor de inglês aqui no Império Com. Como eu havia colocado no vídeo anterior, que nós estávamos falando da questão do verbo to be, como apresentando adjetivo, onde qualifica-se substantivo, e agora depois falando do adjetivo como um estado comportamental, é o seguinte, o verbo to be, ele apresenta uma certa complexibilidade, tá? De todos os verbos existentes, o verbo to be é aquele que mais apresenta um nível de complexibilidade, eu diria assim, um pouquinho alto, tá? Portanto, às vezes, as pessoas têm um pouco de dificuldade de compreendê-lo e até mesmo como usá-lo, tá? Então, o verbo to be, ele é um verbo que funciona, ou seja, ele faz parte de muitos pontos gramaticais, como presente contínuo, passado contínuo, entre outras situações, entre outros pontos gramaticais. Mas nesse vídeo agora eu quero colocar para vocês o seguinte, que ao colocarmos adjetivo quando conjugamos o verbo to be no presente, tá? Eu quero deixar bem claro que não tem a ver com comportamento. Porque, se você chega a falar, por exemplo, assim, no meu caso, vamos colocar assim, vamos dar apenas um exemplo, tá? Vamos supor que eu dissesse assim, eu sou um bom professor de inglês, tá? Então você percebe que bom é adjetivo, ele qualifica substantivo, que no caso aí seria professor de inglês, certo? Em inglês nós diríamos assim, I am a good English teacher. Então, vamos analisar da seguinte forma. Eu saio e falo para as pessoas, olha, eu sou um bom professor de inglês. E daí? Sou eu quem estou falando. Eu. Entre eu falar que eu sou um bom professor de inglês e você acreditar no adjetivo que está qualificando o substantivo, tem uma diferença muito grande, certo? Então, é um pouco difícil, você conseguir provar para uma pessoa que você realmente age e comporta-se como um bom professor de inglês. Agora, se você chega e fala da seguinte forma, I have been a good English teacher, tem um peso um pouco maior, a diferença, a maneira como você será visto é um pouco diferente. Por quê? Porque aí você está falando de um estado comportamental, você comporta-se e age como um bom professor de inglês, no sentido de apresentar resultado, certo? Então, quando você trabalha em cima de resultado, você mostra estado comportamental. Você comporta-se e age como um bom professor de inglês apresentando o resultado. Então, a maneira de trabalhar essa ideia não é dizendo I am a good English teacher, e sim I've been a good teacher, ou I've been a good English teacher, certo? Então, nos vídeos que eu vou estar apresentando, nos próximos vídeos, eu vou sempre procurar exemplificar, tá? O uso do verbo to be nessas questões, para que vocês possam ter uma ideia maior um pouco de como usá-lo em determinadas situações, tá legal? Eu sou Márcio Antunes, eu sou professor e tradutor de inglês aqui na Império Com.